Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vamos falar aqui, eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar na semana passada. Nós falamos sobre propósito eterno. Nós falamos que Deus, Ele não criou um mero empregado para ficar ali no jardim do Éden. Ele criou um filho. E Ele fez um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tisselém, igual a Ele, uma figura dele. Esse filho, ele tinha um papel de governo da terra. Deus ordenou a ele: domine, sujeite. Aquele filho, ele tinha uma palavra de bênção, de prosperidade liberada sobre a vida dele. A palavra diz que Deus os abençoou e disse: multipliquem-se, frutifiquem. Esse é o propósito Abba Pai para nós, não só para aquele primeiro homem, mas para todos os homens. Aquele primeiro homem, ele deveria ser um padrão, um modelo para mim e para você. Aquele primeiro homem, ele era um padrão para a minha vida e para a sua. Era aquilo que o nosso Pai, que Deus, o nosso Pai, o Abba Pai, é isso que Ele quer para nós. Mas mais do que nos fazer a imagem dEle, mais do que nos dar autoridade, governo, mais do que nos fazer pessoas prósperas, abençoadas, providas, Ele tinha um relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Querido, você foi criado para ter relacionamento com Deus. Você foi criado para ter intimidade com Ele. É por isso que tem muita gente que busca intimidade em outras coisas. Busca intimidade com várias mulheres, busca intimidade com vários homens, busca intimidade com pornografia. Existe um desejo no coração do homem por intimidade, mas essa intimidade, esse desejo nasceu no Éden. Essa intimidade é com o Abba Pai. A palavra diz que na viração do dia, o pai, ele vinha e passeava com o filho. Naquela época não tinha pastor, não tinha apóstolo, não tinha cargo, não tinha título. Só tinha duas coisas: o pai e o filho. Esse é o propósito dele para nós. Não é meramente nos promover, nos dar cargos, títulos. Eu não estou anulando isso. Mas esse não é o propósito eterno. Entretanto, o homem, ele escolheu, ele decidiu pecar. Foi algo voluntário, partiu dele. Ele não foi enganado, foi consciente e voluntário. Ele não foi obrigado. Ninguém é obrigado a pecar. Se você um dia falou, nunca mais fale isso: ah, o diabo está furioso, o diabo me derrubou. Não, você caiu sozinho. O diabo não tem o poder de derrubar ninguém. A palavra diz que ele está ao derredor, buscando alguém que possa tragar, mas ele não tem como tocar em você, querido, se você anda nos limites da santidade. Então o diabo, ele não derruba, é você quem cai, é a pessoa que cai. Jesus fala: vigiem e orem. É simples. Não posso fazer isso, isso é errado. Não, eu me conheço, se eu fizer isso eu não vou aguentar. A palavra diz que nós temos que aprender a dominar o nosso corpo, aprender a sujeitar a nossa vida. Mas o homem não fez isso. O primeiro homem não fez isso. E por causa dele, tudo que veio depois dele veio contaminado, sujo. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, e a morte veio sobre todos os homens. Um bebê, ele já nasce condenado. Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 17, diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 diz: porque
aquele que não crê no unigênito já está condenado. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Porque o homem já estava condenado. É por isso que ainda em Romanos, no capítulo 5, só que agora no verso 18, diz: se por um homem entrou o pecado no mundo, pelo último Adão, pelo segundo Adão, por um ato de justiça. Diga, um ato de justiça. Um ato de justiça. Veio graça sobre todos os homens na terra. Esse é o projeto do Pai para nós, sermos filhos dele. Ele não quer ter um relacionamento longe de você, distante de você. Deus, essa palavra é uma palavra muito enigmática. Ela tem uma distância, Deus com D maiúsculo. Existe uma distância muito grande. Nos é ensinado desde pequeno. Respeita. Menino tem que respeitar, Deus castiga. E é criado uma mentalidade de medo. Deus castiga. Deus vai te pegar. Olha, Deus está vendo, está só esperando tu pisar na bola e te pega. E cria-se uma mentalidade de medo. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,15 que nós não recebemos espírito de escravidão para andarmos com medo, mas nós recebemos espírito de adoção de filhos, que pelo qual nós clamamos: Abba, Pai! Não tenha medo. Ele está falando assim para você hoje: chega mais. Fala para o lindão do lado, fala: o papai está falando hoje para a gente: chega mais. Não tenha medo. E aqui eu quero falar sobre o propósito eterno do Pai. Diga comigo: o propósito é eterno. Ele é eterno em primeiro lugar, porque ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Antes de existir mundo, antes de existir terra, antes de existir cosmos, antes de existir as galáxias, antes de existir o sol, antes de existir tudo isso, já havia um propósito. O que é propósito? Propósito, eu escrevi aqui. Propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio. Antes de existir o mundo, já existia a intenção de fazer algo. Já existia uma intenção no coração do Pai. O propósito, ele é eterno. A gente leu em Efésios 1,4, que é o nosso texto-chave, que Ele nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, você já tinha sido escolhido por Deus. No verso 5 diz: e nos predestinou. Predestinação, existe uma briga, a crentalhada briga, existe eleição, predestinação. A predestinação não é se vai ser salvo ou não. Eu falei isso na semana passada. As pessoas têm uma mentalidade pequena, medíocre do Evangelho. Limitam o Evangelho à salvação. A salvação não é o fim, a salvação é só o começo. A eleição não é para ser salvo. A predestinação, não é para ser salvo, é para ser filho. Nós somos predestinados para ser filho. Esse celular, ele foi predestinado para algo. Ele foi predestinado para quê? Para ser vendido, dar lucro a uma empresa, e a pessoa que compra ele vai usá-lo para fazer ligações, mandar mensagem, acessar a internet. Ele tem um destino já pré-estabelecido. Assim como esse celular, antes da fundação do mundo, você já tinha um destino pré-estabelecido. E o destino pré-estabelecido para você é ser adotado por Ele em Cristo Jesus. Você não foi destinado para a ira, você não foi destinado para a perdição. Você não foi destinado para o inferno. Você não foi destinado para viver longe dele. Você foi destinado para ser filho de Deus, aleluia. Você foi destinado para viver com ele, aleluia, aleluia,
Aleluia! Antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido escolhidos por Ele. Antes, Deus não foi pego de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Pastor, quer dizer que Deus cooperou com o pecado? De jeito nenhum. Mas Ele sabe todas as coisas. E mesmo sabendo que o homem ia pecar, Ele não desistiu do projeto. Mesmo sabendo que o homem ia pecar, Ele não desistiu do projeto. Pelo contrário, Ele proveu uma solução. Ele planejou você, Ele planejou o homem, mas viu o pecado. O que Ele fez? Ele planejou a solução. Ele não planejou o pecado, Ele planejou a solução. Deus não está planejando a queda de ninguém. Deus está planejando a redenção de alguém. Deus não está planejando a sua derrota. Deus não está planejando a sua queda. Deus não está planejando o seu fracasso. Deus está planejando a sua redenção. Deus está planejando a sua vitória. Deus está planejando o teu sucesso. Existe alguém aí que crê nessa palavra? Então o propósito foi estabelecido antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, o propósito eterno de Deus é imutável. Hebreus capítulo 6, verso 17. Hebreus 6,17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. O propósito dele é imutável, não muda. A intenção de Deus, proposta a intenção de fazer algo. A intenção de Deus a meu e a seu respeito não muda. A intenção que o Abba Pai tinha ao meu e ao seu respeito não mudou. Porque o propósito dele é imutável. Ou seja, ele tem um propósito para você. E deixa eu falar mais, ele não desistiu desse propósito. Ele não desistiu desse propósito. A verdade é, o Salmo 139, no verso 16, a Bíblia diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de você nascer, quando você era uma massa, uma substância informe no ventre da sua mãe, todos os seus dias já estavam escritos nos livros de Deus. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem um pensamento ao seu respeito. Ele tem uma intenção a seu respeito. Ele tem um desejo de fazer algo a seu respeito. E essa intenção, esse desejo não muda. É imutável. Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão, não é clichê, é Bíblia, é palavra. Ele não desistiu, ele não abriu mão. Um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Um cordeiro. No livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 13, verso 8, a Bíblia fala sobre a besta, sobre os inimigos de Deus. E fala assim, um verso interessante aqui no 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe qual é a revelação aqui? Antes do Pai dizer que haja luz, o Pai disse que haja cruz. Vou fazer um homem, eu quero um filho. Eu vou fazer um filho para mim. Mas esse filho ele vai falhar. Eu vou precisar de uma solução. Eu vou enviar um outro filho meu.
E ele vai morrer no lugar dele, vai entregar a sua vida no lugar dele. E vai resgatá-lo de volta para mim. Resgatar. Tomar de volta aquilo que foi perdido. Exagorazo. 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 Tomar de volta o que foi perdido. Você estava perdido, mas o Pai resgatou você. O Pai exagorazo você. Ele trouxe você de volta para Ele. Eu falei na semana passada que a tua origem vai revelar o teu destino. A tua origem é Ele e o teu destino é Ele. É por isso que Ele está exagorazo você. Por isso que Ele está resgatando você. Ele está trazendo você de volta para Ele. Ele está falando: Fabiano, você é meu. Você não vai escapar das minhas mãos. O diabo não vai tomar você das minhas mãos. Tassiano, você é meu, filho. Elismar, você é meu, filho. Jonathan, você é meu. Satanás não vai tomar você das minhas mãos. É isso que ele está falando. Resgate fala disso. Um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O pecado não pegou o Pai de surpresa. O pecado não pega o Pai de surpresa. Porque antes da fundação do mundo, Ele proveu para si um cordeiro. E desde os tempos antigos, o Pai já pronunciava que isso iria acontecer. Quando Ele chamou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você um pai de multidões. Abraão, antes era Abrão, grande pai. Aí Deus vai e muda o nome dele, e é Abraão, é pai de multidões, mas ele não tinha nenhum filho. E o nome tinha um significado muito grande para o hebreu. Mas já pensou? Naquela época, a pessoa não tinha um filho, isso era uma vergonha, era um constrangimento. Filhos são bênção do Senhor. E esse conceito, no Oriente Antigo, era muito forte. E um pai queria ter um homem, um filho homem, para dar continuidade ao seu legado. Mas Abraão já era avançado em idades, ele e a sua mulher, e eles não tinham filhos. E Deus, o Abba Pai, ele pega e faz Abraão, muda o nome dele. Imagina só as pessoas: Abraão, Abraão. Que idiotice isso. Ele não tinha filho nenhum. As pessoas: pai de multidões, pai de multidões. Ei, pai de multidões. Não tem nenhum filho sequer. Como é que é pai de multidões? Eu imagino, talvez, os empregados, os servos, cochichando. Pai de multidões. O herdeiro dele vai ser o mordomo Eliezer. Como é que ele é pai de multidões? Aí nasce Isaac, o filho da promessa. Ele tenta dar um jeitinho no plano de Deus, coabita com a escrava da mulher, nasce Ismael. Mas Deus fala: olha, a aliança que eu fiz com você vai se cumprir. E nasce o Isaac, o filho da promessa. E Deus fala para ele: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Peraí, tinha Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ele era o filho do jeitinho. Ele era o filho da ajudinha. Deus não considera aquilo que foi criado debaixo de jeitinho, de ajudinha. Deus só considera aquilo que foi criado nele. Isaac foi criado nele. E Abraão, ele sente um pouquinho daquilo que o nosso Pai eterno sentiu quando entregou seu filho Jesus na cruz do Calvário. 3 dias de caminhada, 3 dias para adorar o Senhor. 3 dias de caminhada para adorar o Senhor. Vai lá, no Monte Moriá. 3 dias andando. Ontem eu estava trazendo as coisas para o Dia da Beleza aqui na igreja. E eu vi alguns jovens da nossa igreja ali na Francisco Sá, voltando à Viva. E eu, uau! Esses jovens são demais. Vem de longe. Vem de bike, vem de skate, vem a pé, vem de ônibus, mas vem. Eu me lembro de Abraão, que andou 3 dias para sacrificar o seu filho.
Você não congrega aqui porque aqui é perto da sua casa. Você congrega aqui porque aqui é o lugar que Deus plantou você. E Deus tem um propósito na sua vida nesse lugar. É por isso que tem gente que vem lá de Maracanaú para cá. É por isso que tem gente que vem lá da Calcaia. É por isso que tem gente que vem lá de Eusébio para cá. É porque Deus tem propósito nesses lugares. Arabassuria. Vai ter casa do Pai na Calcaia, vai ter casa do Pai no Maracanaú, vai ter casa do Pai no Eusébio, vai ter casa do Pai em todo o Ceará, vai ter casa do Pai em todas as nações da terra. Uou! Você não congrega aqui porque é perto, você congrega aqui porque Deus tem propósito na tua vida. Desde o princípio Deus já falava disso. Me dá o teu filho. E o Isaac olha para o pai e fala: Pai, Gênesis 22:7. Diga, meu filho, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Acho que o Isaac estava desconfiando. Rapaz, sou eu. E ele obedientemente ia com seu pai. Obedientemente ele ia com seu pai. Abraão em nenhum momento disse: vai ser você. Não. Abraão olhou para ele e falou: Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Sim, Deus proveu para si um cordeiro para o holocausto, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde os tempos antigos. Profeticamente, o Pai alertava o seu povo acerca do cordeiro que foi morto. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deus estava profetizando: um cordeiro vai vir. Um cordeiro vai vir. E quando chegou os tempos de Jesus, centenas de anos depois do profeta Isaías, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele era profeta e o profeta vê aquilo que Deus vai fazer na terra. Antes de Deus fazer, o profeta já vê. João Batista, ele era profeta, e quando ele viu Jesus, eu acredito que ele se alegrou no seu espírito, porque ele viu a redenção não só do seu povo, mas de toda a humanidade. Ele viu o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele viu Jesus. E aqui eu quero entrar na mensagem prática para a nossa vida e falar 3 lições sobre o que eu aprendo, o que tudo isso tem a ver comigo, o que tudo isso tem a ver comigo, o que esse propósito eterno, essa história de amor tem a ver comigo. Em primeiro lugar, você está incluído no projeto de Deus. A primeira verdade que você precisa entender é o seguinte: que você está incluído no sonho de Deus. Seja o que for aquilo que Deus quer fazer na terra, Ele conta com você. Cutuca teu irmão e fala: eu não sei o que o papai está fazendo aqui, mas Ele conta contigo. O que quer que seja que Deus quer fazer na terra, Ele conta com você. Ele fez de você cooperador dele. O apóstolo Paulo fala: porque de Deus nós somos cooperadores, nós estamos operando em conjunto com Ele. Gente, o nosso Pai, às vezes a gente fica: por que Deus não vem e não faz isso? Por que Deus não vem logo e não faz isso? Quem já se perguntou sobre isso? Só eu. Por que Deus não vem, desce logo e resolve de uma vez por todas? Seria muito fácil, não seria?
Mas a verdade é que eu e você somos cooperadores dele. O que quer que seja que ele esteja fazendo aqui na terra, ele conta com você para fazer. O que quer que seja que ele está fazendo aqui, ele quer usar você. Então, não ache que não tem nada a ver contigo. Ele conta com você. Ele fez de você cooperador dele. Quer ver? Ele fez de mim e de você ministros. Bate a mão no peito assim e fala: eu sou ministro de Deus. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos ministros de uma nova... Que palavra bonita, pastor. Ministro. Ministro significa servo. A palavra é bonita. O significado é mais ainda. Ministro significa servo. Servo é aquele que serve. Servo. Diáconos. Diaco. Servo. Servo. Ministro. Servo. O que quer que seja que ele quer fazer na terra, ele conta com você. Ele está construindo algo. Deus está construindo algo. Ele está construindo um edifício espiritual. A igreja não é um edifício físico. A igreja, a eclésia, é um edifício espiritual. E um edifício precisa de tijolos. E a palavra diz, em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Deus está construindo a sua igreja e você é um tijolinho dessa igreja. O que quer que seja que o Pai esteja fazendo na terra, Ele conta com você. Segura na mão do teu irmão e fala: Ele não abre mão de você de jeito nenhum. Ele fez de você sacerdote. Ainda em 1 Pedro 2, agora no verso 9, a palavra diz: porém vós sois raça eleita, sacerdócio real. Do Pai nós somos filhos, de Deus nós somos sacerdotes. Qual a diferença, pastor? Entre Deus e Pai? É só a forma como você se relaciona. Como Pai você é filho, como Deus você é sacerdote dele. Você é representante dele. Você é ministro dele. Ele fez de você sacerdote. Ele fez de você embaixador. O que o embaixador faz? Ele representa a sua nação em outra nação. Aqui no Brasil existem muitas embaixadas de muitas nações. E o que é que o embaixador faz? O embaixador norte-americano aqui no Brasil, ele representa os Estados Unidos da América. O embaixador, ele representa a sua nação. E é isso que você está fazendo aqui na terra. Você está representando a sua nação. Como você está representando a sua nação? Você é embaixador dele. O que quer que seja que Deus esteja fazendo na terra, Ele conta com você. Ele conta com você. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda lição: Ele não abre mão de você, apesar das suas falhas. Eu vou repetir e mudar aqui a frase. Ele não abre mão de mim, apesar das minhas falhas. Talvez alguém possa abrir mão de mim se eu falhar. Talvez alguém possa abrir mão de você se você falhar. Talvez alguém possa descartar você. Não, você não serve mais para isso. Você falhou. Você pisou na bola. Você estragou tudo. Você jogou tudo para o alto. Talvez alguém possa dispensar você, descartar você. Mas Ele não abre mão de você, apesar das suas falhas. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Isso tem que entrar no seu coração.
Ele não abre mão. A tendência de muitos é se desqualificar por causa do passado. A tendência de muitos de nós, aqui mesmo, é nos desqualificarmos. Eu traí minha mulher no passado. Eu roubei no passado. Eu enganei no passado. Eu fraudei. Eu fracassei. Eu caí. Talvez alguém possa descartar você. Talvez alguém possa olhar para você e dizer: não, você não serve mais. Mas Ele não abre mão de ti. E tem alguém que está precisando ouvir essa palavra aqui hoje. Ele não abre mão de você, apesar dos erros do passado. Ele não abriu mão do apóstolo Paulo. Ele não abriu mão do Saulo de Tarso. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão. Paulo diz: eu sou o que sou porque eu sou bom. Não! Eu sou o que sou pela graça de Deus. Todavia, a sua graça não se tornou vã. Paulo, ele era perseguidor de crente, mas mesmo assim, Deus não abriu mão dele. Deus não abriu mão de Isaías, apesar de ser um homem de lábios impuros. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Deus não abriu mão dele. Deus não abriu mão de Jeremias. Senhor, eu sou muito jovem, eu sou muito pequeno, sou muito menino. Cala a boca, menino. Aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Porque eu te escolhi, eu te constituí profeta às nações. Aleluia! Ele não abre mão de você. Nós te desejamos outra vez aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Ele não abriu mão de Jefté, filho da prostituta. Ele não abriu mão de Jefté. Mas ele usou Jefté, o menor dos seus irmãos, para libertar o seu povo. Ele não abriu mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Pastor, vim de uma família arrebentada, pastor. Vim de uma casa arrebentada, pastor. Pois é, cara, mas ele não abre mão de você. Ele não abriu mão de Davi, assassino, adúltero, mentiroso. E Davi entendia isso. Quer ser julgado por Deus ou por os homens, Davi? Caia eu na mão do Senhor. Ele não abriu mão de Davi. Cara, eu não sei se você matou alguém. O Davi matou. Pior, ele não matou um ladrão que entrou na casa dele. Ele não matou um cara que estava querendo mexer com a mulher dele. Ele matou um soldado fiel, leal a ele. De uma forma dolosa, não foi acidental. Ele planejou, ele maquinou. Mas mesmo assim, Deus não abriu mão dele. Você acha que ele não sabia que Davi ia cair? Você acha que eu não sabia? Quando ele falou para Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Eu rejeitei Saul e constituí para mim um homem segundo o meu coração. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Você acha que ele não tinha visto? Ele não está preso no tempo. Ele não está preso. Ele sabe tudo. Nada pega ele de surpresa. Mas mesmo assim, ele não abriu mão de Davi. Você pensa que ele não sabia que você ia cair?
Você pensa que ele não sabia que você ia fracassar, que você ia falhar de alguma forma? Mas mesmo assim, ele não abre mão de você. Ele não abriu mão do Pedro. Aquele mesmo que quando o galo cantou pela terceira vez, chorou amargamente. Pelo contrário, Jesus vai até ele e fala: Elmer, tu me amas? Joyce, tu me amas? Vavá, tu me amas? Pois apacenta as minhas ovelhas. Estou sentindo cheiro de algo aqui hoje. Cheiro de graça. Ai. Ele não abriu mão. Ele não abriria mão nem do Judas, se o Judas não tivesse desistido dele mesmo. O problema é que muitas pessoas têm agido como Judas, não só em ter vendido o Senhor, porque ele teria perdão para esse pecado se ele se arrependesse. O grande problema do Judas não foi que Jesus condenou ele, o grande problema do Judas foi que ele mesmo condenou a si mesmo. Ele olhou para ele: não tem mais jeito para mim, eu desisto, vou dar fim em tudo. E é o que muitas pessoas têm feito, porque não conhecem o caráter de Jesus, não conhecem o caráter do seu Deus. Arreda Satanás. Muitas pessoas têm chutado o pau da barraca, têm jogado tudo para o ar, têm ido embora, porque não conhecem o caráter do seu Deus. Jesus não abre mão, não desiste delas, mas elas mesmas estão sendo dominadas por sentimentos de culpa, de condenação, e puxa, não dá para mim mais. E Ele está falando para você hoje: não, filho, dá sim, porque eu não desisto de você. Assim diz o Senhor para você nessa noite: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, eu ainda conto com você. Ah! Oh, papai, eu te amo, Pai. Em último lugar, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Em terceiro lugar e último, eu não posso me cobrir com a minha justiça própria. Eu tenho que me cobrir com o sangue do Cordeiro. Eu não posso me cobrir com a justiça própria, eu preciso me cobrir com a graça de Deus. Não se cubra com a sua justiça própria, se cubra com a graça de Deus. Gênesis 3:7, a palavra diz assim: depois que eles pecaram, a Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem e a mulher, a Bíblia fala, eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas depois que eles pecaram, eles perceberam: eu estou nu, eu estou errado, eu pequei. Beleza, pecou. Pior, tentaram cobrir a sua nudez do seu jeito. Tentaram cobrir a sua nudez do seu jeito. Justiça própria. Tem muita gente que está querendo cobrir a sua nudez, não do corpo, mas a nudez da alma, a nudez do espírito, do seu jeito. Está querendo cobrir a sua nudez com justiça própria. Por que você vai para o céu? Porque eu sou bom. Porque eu estou vindo para a igreja hoje, pastor. Todo domingo eu vou para o culto. Todo domingo eu estou lá na casa do Senhor. Sou crente. É por isso que você vai para o céu? É? É não. Ah, pastor, é porque eu devolvo o dízimo fielmente. Ah, pastor, é porque eu não falo palavrão, não bebo, não jogo. Ah, eu não traio minha mulher, pastor. Nunca traí. 30 anos de casado, nunca traí. Por isso que eu vou para o céu.
justiça própria. Legal todas essas coisas. Legal. Acontece que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. As obras que existem são para nós andarmos nela, nós praticarmos. Obra não salva, obra é característica de quem é salvo. Entendeu? Repito, obra não salva. Eu falei, eu repito. Obra não salva, obra é característica de quem é salvo. Quem é salvo tem prazer em fazer coisas boas. Quem é salvo tem o prazer de fazer aquilo que é certo. Quem é salvo tem o prazer de fazer o que é correto. Quem é salvo tem o prazer de agradar ao Senhor, mesmo que muitas vezes isso signifique desagradar a si mesmo. Então, chega de se cobrir com a justiça própria. Chega de criar os teus mecanismos de compensação para se achegar a Deus. Chega! Chega! No verso 21 de Gênesis, do capítulo 3, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha só o cenário, eles tentaram se cobrir com roupa de figueira, pegaram lá uma planta, amarraram aqui uma cinta para cobrir, fizeram um tapa-sexo. Mas Deus olhou para eles, está tudo errado. Assim, do seu jeito, você não vai conseguir cobrir o seu pecado. Quem vai cobrir o seu pecado sou eu. E Deus faz o quê? Deus, ele mata um animal. A Bíblia não diz que matou, mas para fazer a pele, tem como arrancar a pele de um animal sem matar ele? Não. Ele arrancou a pele e fez. A Bíblia não fala que animal é esse. Eu vou dar meu palpite. Mas antes de dar o meu, eu vou deixar você dar o seu. Na sua opinião, que animal era esse? Cordeiro, também acho, concordo. Concordo. Na minha mente renovada, santificada, eu creio que era um cordeiro. Deus matou um cordeiro. Deus matou um animal. Para ninguém me chamar de herege, que está filmado, vai para a internet. Deus matou um animal e fez. Alguém teve que morrer. Alguém pagou o pato. Alguém foi o bode expiatório. Alguém pagou a nossa pena. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em Apocalipse, não abra. A Bíblia, o apóstolo João, Jesus usa ele para escrever 7 cartas a 7 igrejas. E uma delas, a maioria delas recebeu elogio e repreensões. Uma recebeu só elogio e uma recebeu só repreensão. Laodiceia. Alguns teólogos afirmam que Laodiceia é uma tipificação da igreja moderna. Você pensa que é rica, você pensa que é abastada, mas você é miserável, pobre, cega e nua. Eu aconselho-te que arrepende-te e compra de mim colírio para os olhos, vestiduras brancas e ouro puro, como que refinado pelo fogo. Tem muita gente que é como essa igreja de Laodiceia, acha que a sua vida com Deus está boa demais, e o Espírito está falando, você não é frio e nem é quente, você é morno, e porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Sabe qual é o problema do morno? É olhar para quem é frio e pensar que é quente. Sabe qual é o problema do morno? É olhar para o cara do mundo, que está rebolando até o chão, e olhar para ele, eu sou santo, e está fazendo tudo errado também. Mas no domingo à noite está na casa do Senhor. Pastor, que palavra pesada. Eu não quero aqui trazer condenação para ninguém, filho. Eu quero que abrir seus olhos e que você preste atenção. Talvez você pense que você está bem demais. E quem sabe o Senhor esteja falando para você hoje, você é miserável, pobre, cego e nu. Arrependa-te. Chega de ser morno. Eu brinquei aqui uma vez aqui.
Não seja friento, seja foguento. Não seja morno. Deixa o Espírito do Senhor queimar dentro de você. Deixa o Espírito do Senhor incendiar seu coração. Se derrama, se quebranta diante dele. Desde a fundação do mundo, um cordeiro foi morto. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O sangue do cordeiro é a nossa arma para vencermos as acusações do diabo. Falei aqui que o propósito é eterno e que muita gente se deixou parar por causa do passado. O diabo, ele é especialista em levantar teu passado. No passado você fez isso, no passado você fez aquilo outro. Ah, mas no passado você fez isso aqui também. E agora quer pagar uma de santinho na igreja? A Bíblia diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Sabe como é que você vence o argumento do diabo quando ele quer apontar o seu passado? Ah, no passado você fez isso, eu me lembro, eu vi. Sabe como é que você argumenta isso? Não tem argumento. Mas não. Sabe como é que eu argumento quando alguém aponta meu passado? Assim, ó: é verdade, mas Jesus me lavou com seu sangue. É verdade, fiz tudo isso mesmo, fiz até pior, mas Jesus, ele morreu na cruz pelo meu lugar e derramou sobre mim o seu sangue. Ele lavou as minhas vestes. Agora eu estou branco, alvo, lavado, remido. Ele me purificou, Ele me lavou, Ele me restaurou. Ele te restaurou, Ele te deu uma nova vida, uma nova história. Então para de querer se cobrir com a justiça própria. Para de querer dar os teus jeitinhos. Para de querer tentar organizar, esquematizar os teus mecanismos de compensação. Não. Pare de se cobrir com a sua justiça própria. Se cubra hoje com a graça de Deus. Um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deixa a graça de Deus te cobrir, deixa a graça de Deus te envolver, porque eu quero te dizer nessa noite: onde abundou o pecado, você pode ter aprontado muito, irmão, a sua ficha pode ser grande, você pode ser suja, mas o Senhor te fala hoje: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Oh! Segura aí, acabou não? O sangue do cordeiro, repete comigo: o sangue do cordeiro me dá de volta o acesso e o caminho à árvore da vida. Lembra? Lá no começo, o homem foi expulso do jardim. O pai escondeu o caminho da árvore da vida, colocou um anjo com a espada de fogo. O homem não entra mais ali. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados, benditos, abençoados, felizes,
mais do que felizes, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há mais mácula, não há mais mancha, não há mais contaminação, não. O passado foi apagado. As suas vestiduras foram lavadas, foram esbranquiçadas. O sangue do Cordeiro está sobre ti. Ele não desistiu de você, apesar das suas falhas. Ele ainda conta com você. Ele não abre mão de você. Ele não desistiu de você. O desejo dele, o propósito dele não muda. O desígnio dele, a intenção dele a seu respeito não mudou. A ideia ainda é a mesma. Ele não desistiu de você. Cubra-se hoje com a graça de Deus, em nome de Jesus. O que dizer? Vamos adorar. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser vindo,